Já vai entrando aí, gente. Ô, Felipe. Tudo bem, Jessé? Como é que vai? Tudo certo? Tudo, e você? Tá ouvindo bem aí? Tá ótimo. E você, tá me escutando Como é que tá bem? a conexão? Aqui também, tá tudo certo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo ótimo, tudo muito bem. Tá bom. Não temos o que A casa reclamar, tá funcionando, né? aí? Porque quarentena é uma coisa... Não é uma coisa agradável, você fica meio frustrado. Enfim, então tem o lado positivo de estar com a família. Fora isso, não tem tanta coisa positiva. A gente fica recebendo inúmeras mensagens de pessoas desagradadas, inclusive, com toda essa restrição. Eu não sei como é que está no seu estado, mas aqui está bem restritivo. E as pessoas apavoradas aí com seus boletos, né, que está vencendo, e eles não sabem, estão apavorados, não sabem o que fazer. Nós sabemos que existem todos os tipos de situações. Pessoas que têm dinheiro para se sustentar nesse período, mas tem muitas pessoas que não têm e estão realmente apavoradas, porque com certeza não vai estar lá o governador com a mão estendida para eles para pagar essas contas. Então, por isso que nós aqui, pelo menos no nosso meio, nós lutamos por essa flexibilização de forma vertical, né, e não horizontal como está sendo aqui. Aí eu podia começar falando dessa situação para nós. Eu sei que você tem colocado também mais ou menos nessa posição pelos twitters que tem feito aqui. Se pudesse comentar para nós do que você acha, até onde isso se tornou uma bandeira política também, porque parece que por muitas vezes são pessoas querendo ser contra o Bolsonaro só porque a medida que foi imposta por ele, e pessoas simplesmente se fazendo opositores a ele numa situação que é tão grave, tão importante, simplesmente por questões políticas. Se pudesse nos esclarecer e dar a sua opinião nesse sentido. Bem, bom, obrigado, Jessé. Olha, aqui em São Paulo, de fato, a situação é dramática. Você tem três grandes categorias aí que eu acho que são importantes para o Brasil. Primeiro são os trabalhadores informais, porque, por incrível que pareça, a nossa economia ela é tão regulamentada e tão tributada que temos uma economia informal muito grande, temos emprego informal muito grande. Então, os informais em geral, não só empregadores como trabalhadores informais, é um número muito, muito elevado e representam boa parte da nossa economia. Me lembro dos anos 80, esse número chegava a bater 30% do PIB, até mais. Eu não sei qual é o número agora, o Estado não divulga isso, né? Mas eu me lembro que no final dos anos 80 era um grande problema, porque era tão regulamentado quanto está hoje. Talvez, eu diria que até menos em alguns aspectos, mas era tudo, tinha substituição de importação, a gente tinha que fabricar nossos próprios computadores, nossos próprios eletrônicos, tudo era fechado no Brasil. Então a economia formal era brutal naquela época. Então era 30% do PIB. Agora eu gostaria de saber esse número, mas eu acho que em termos de trabalho, né, geração de trabalho, é um número talvez até maior do que esse. Bom, essa é uma categoria. A segunda, trabalhadores em geral. Trabalhadores em geral, os formais, também estão preocupados, porque eles veem que os seus estabelecimentos estão fechados. E os pequenos e médios empresários, não os grandes. Os grandes, claro que estão preocupados, mas, de certa maneira, os grandes estão mais protegidos pelo sistema, têm mais recursos e têm mais saídas do que os pequenos e médios. Os pequenos e médios, esses, de fato, o que é pequeno e médio? É um restaurante, é um bar, pequenas indústrias, pequeno agricultor, todos esses que compõem aí 60%, 80% do emprego no Brasil, eles estão balançando e vão balançar porque eles não têm tanto caixa para sustentar uma parada completa como essa. Então, vamos ao que eu acho aqui. Uma exposição, se me permite, uma opinião assim, eu tentando julgar minha opinião antes de dar minha opinião. Mas eu acho que ela tem que contextualizar aqui. De fato, se a sociedade, e acho que existe sim uma parte da sociedade bem ampla, assim como eu acredito que o vírus é uma coisa séria. Eu acredito que essa doença é uma coisa séria. E a sociedade acredita nisso também.
Então, não há por que não aceitar isso. Acho que rejeitar essa percepção não é uma boa postura. Temos que aceitar que é uma coisa séria. Muito bem. Agora, como atender isso de uma maneira não utópica? Por quê? A utopia da Organização Mundial da Saúde é de fechar tudo. Fecha tudo, para tudo, fica em casa. Você está no meio do mato, no Amazonas, fica lá na sua tapera. Não sai da sua tapera. Então, eu acho que chega um ponto que essa visão mais... ela nos prejudica? Ela nos prejudica do ponto de vista da saúde? Não. Se a gente seguir o que a Organização Mundial da Saúde está falando, você fica em casa, para tudo, claro, fica mais difícil de se contaminar, é óbvio. Agora, é algo sustentável? É algo realista? É uma política que deve se adotar, como agora o Ministério Público vai multar o governo federal de estar violando ou até promovendo a violação dessa sugestão, entre aspas, né? Porque no fundo eles estão impondo isso no Brasil. Então eu vejo de uma maneira muito menos ideológica. Eu acho que os estudos estão até mostrando, recebi uma coisa aqui, até da própria Organização Mundial da Saúde, mas na minha interpretação naqueles estudos, é que lugares mais remotos, cidades menores, cidades em que não houve contaminação, ou que tem um índice de concentração de gente muito pequeno, eu não vejo por que essas cidades têm que estar fechadas. Agora, os grandes centros urbanos, e talvez dentro dos grandes centros podemos até adotar medidas assimétricas, né? Você ter dentro de um grande centro bairros que não tenham tanta concentração assim. E outros bairros que tenham concentração, que tenham algum shopping ou alguma área de convívio, os eventos, por exemplo. Claro, aí eu imagino que você eliminando esse convívio intenso dos grandes centros e sendo mais restritivo nos centros e menos restritivos nas cidades menores e periferia. Essa que é a minha visão. Então, veja que a minha visão não é uma visão quarentena total ou fechamento ou isolamento seletivo. É uma visão de regionalização do problema. Vamos até onde o problema existe. Não adianta você aplicar um Forms. Sempre. Tudo que eu tenho feito representado é a descentralização, é você dar mais poder aos municípios, dar mais representatividade aos municípios, aos estados, e que esses definam com mais refino aquilo que deve ser a política para tudo. E a política de saúde também, na minha opinião, deve seguir um pouco essas premissas. Aqui a gente está adotando uma direção da Organização Mundial de Saúde que nem está no Brasil. Acho que nenhum dos diretores da Organização Mundial de Saúde talvez tenham vindo para o Brasil, não sei se conhecem o Brasil. Então eles passam essas medidas assim, fecha tudo. E também o que a gente está adotando não é exatamente o que o mundo está adotando. Você veja, Nova York, por exemplo, em que eles adotaram lá medidas de isolamento seletivo, ou seja, de isolamento vertical, como a gente usa aqui a semântica. Só que lá em Nova York, na cidade de Nova York, ele é bem restritivo. Agora, no estado de Nova York, nas cidades menores dentro do estado de Nova York, ele é menos restritivo. Então, ele está exatamente fazendo isso. Por isso que eu até coloquei o vídeo dele no meu canal do YouTube, porque ele apresenta isso quando você pega ali nas entrelinhas. Eu falei demais aqui, Jacé, mas eu não sei, como é que você reage aí, sabendo que Santa Catarina é um estado bem descentralizado, né? Tem bastante cidades aí separadas uma da outra, tem um contexto rural aí forte. O que você acha disso? Então, o meu pessoal aqui já sabe meu posicionamento, nós estamos aqui para ouvi-lo. E é isso que a gente pretende fazer, te ouvir. Mas já que você falou, essa parte da regionalização ela é muito importante. Eu acho que tem que ser tratado dessa forma, porque cada lugar tem a sua realidade. Isso não só em macro, em micro também, até dentro da própria cidade. Você pode analisar o que tu pode fazer e o que tu não pode. Tu tem que saber que nós estamos tratando com uma doença que é desconhecida até então, e nós precisamos ter os devidos cuidados. Isso aí não se pode negligenciar. Eu acho que ninguém negligencia, né? Eu acho que nós temos que sim isolar. Nós já entendemos também, por exemplo,
que eles atacam e matam principalmente os grupos de riscos, né? A gente, na própria Itália, a média de mortes lá de homens de 79 anos e de mulheres de 83 anos, a média, apenas no dado do dia 17 de março do próprio Ministério da Saúde, falou que só tinham morrido apenas 5 pessoas abaixo dos 40 anos. Então nós já sabemos quem que sofre com ele. Eu acho que o nosso maior problema não é você pegar pessoas que têm saúde, são mais jovens, pegar. Não é esse o grande problema. O grande problema é nós transmitirmos para as pessoas de risco. Então, por isso que nós entendemos, assim como o senhor também, que nós podemos regionalizar o problema, não abrir tudo, né? Não assim, chuta o balde e vai, não. Acho que grandes aglomerações podemos ainda evitar, shows, festas, coisas assim, mas não parar a produção. Por que uma loja aqui de material de construção precisa estar parada? E entra 5, 6, 7 pessoas por vez, né? Então, coisas assim precisam continuar funcionando. E o nosso governador aqui, ele até iniciou uma promessa e agora está retroagindo, vai querer dar mais 7 dias de... E o pessoal está apavorado. Eu recebo mensagens aqui de pessoas que não sabem como vão pagar suas contas, porque isso está acontecendo. Nós sabemos que muitas pessoas, brasileiras, têm essa mania de pegar o seu salário e gastar tudo e virar o mês, né, sem dar aquela guardada, sem pensar nisso, nesses momentos, porque realmente, como é que nós vamos esperar que isso acontecer, né? E estão apavorados. Então, pensando nisso aí, acho que a produtividade ela não pode parar. Apesar de que só essa pausa, eu acho que nós já vamos sentir por um bom tempo aí até a gente conseguir se recuperar. Aqui em Santa Catarina já teve uma empresa, é uma indústria, na verdade, um atacadista de calçados que acabou de demitir o grupo todo, 1.200 funcionários. Eu costumo dizer que essa quarentena já prejudicou mais os catarinenses do que o próprio vírus. Porque o vírus aqui matou uma pessoa só de 86 anos até agora, para menos de 200 acometidos. Então, acho que tem que repensar com muita responsabilidade, sabendo que dos riscos, né, principalmente para o pessoal que tem essa vulnerabilidade que pode ser acometido com a morte com essa doença. Para isso tem os EPIs, para isso tem as medidas que precisam serem tomadas para a gente ir para as ruas, continuando fazendo, como foi na época do H1N1. Eu era dentista na época, eu trabalhava com 3, 4 máscaras e muito mais cuidado do que o normal e deu tudo certo. Eu acho que esse seria o caminho. E eu peguei o H1N1 o ano passado, então foi uma semana aí e todo mundo à minha volta teve que tomar também o mesmo tratamento, então... mas agora, não teve que decretar quarentena aqui no prédio, os lugares que eu frequentava. Tudo bem que o perfil do vírus é diferente, talvez a contaminação seja diferente. Agora, você falou de uma coisa que é importante, que alude ao fato de ter um planejamento. O planejamento, ele vem Veja que os governadores, eles estão com uma visão de quarentena total. Enquanto que... então, qual é a visão dele? O que eles precisam para resolver o problema? O que é prioridade? Criar leitos e basicamente é isso que seria a prioridade. Se você opta pelo isolamento seletivo, que é o que a gente está falando aqui, eu até estou falando isolamento seletivo com regionalização, né? Você tem essa nuance de regionalização também jogada em cima. Leitos não é a prioridade. A prioridade são kits de testes. Para você saber quem é que está com o vírus antes de ele contaminar outros. Aí você consegue fazer um isolamento efetivo e criar até leis para isolamento. Pessoas que violam que continuam até... Já está no nosso Código Penal. Se você é contaminado e sai aí propagando, sabendo que está contaminado, e sai aí propagando o vírus de uma maneira consciente, isso está no Código Penal. Então, já até temos respaldo legal para lidar com pessoas que devem ser isoladas. Então, veja como, se a gente percebe o problema de uma maneira diferente, toda a estratégia muda. E também muda o orçamento. Por quê?
como é que a gente vai alocar? Em que estão alocando o recurso aqui em São Paulo? Imagino eu aqui, eu não segui essa... Estou imaginando, tá? Então, por favor, não me castigue aqui porque com relação à minha ignorância nesse tema, especificamente é o que eu vou falar agora. Eu acredito que São Paulo está tomando medidas em criação de leito a priori. Por quê? Eu quis ser testado de coronavírus aqui em São Paulo e a informação que me foi passada é que, como eu não demonstrava nenhum sintoma e não estava em nenhum momento exposto, ou fui honesto com as pessoas, não disse que estava em algum momento que me colocava em risco nas últimas, sei lá, no último mês. Então, os testes são só... Então, veja como a gente está longe de implementar o isolamento seletivo. Os governos locais precisam absorver essa estratégia e eles não estão absorvendo. Então você tem o governo federal falando uma coisa, falando que queremos ir para um modelo de isolamento seletivo, e os governos locais com prioridades e com visões de quarentena total. E qual é a solução numa quarentena total? É você fazer esses gastos bilionários que nós vamos ter que aprovar essas semanas aí no Congresso. Gastos que vão cobrir o nosso balanço da União. Vamos ficar aí um país mais débil, mais fraco, macroeconomicamente falando, ampliando os gastos. A gente vai gastar no curto prazo e vamos pagar como? Com dívidas de longo prazo. Então, a gente vai estar fazendo o que as pequenas e médias empresas vão ter que estar fazendo agora para pagar suas contas. Literalmente, você está massificando o problema. Às vezes as pessoas acabam esquecendo que o dinheiro tá meio ruim a conexão. Mas o que as pessoas às vezes acabam esquecendo, os que defendem ferrenhamente, assim, sem pensar nessas medidas mais restritivas, é que o próprio dinheiro do governo ele vem dos impostos de pessoas que precisam produzir, trabalhar e consumir. Porque se a gente não tiver trabalho, não tiver gente consumindo, pagando imposto, o próprio governo não vai ter dinheiro para redirecionar para o combate do coronavírus. Então, olha o problema que tudo isso gera, né? E é claro que nós sabemos que se a gente passar de uma medida hoje mais restritiva para uma medida mais flexível, que o aumento de contaminados, isso vai acontecer. A gente tem que estar ciente disso aí, para todos que defendem isso vai acontecer. Agora, de cuidado como eu falei, com as pessoas de risco. Essas pessoas têm que estar isoladas e elas também têm que se conscientizar, porque muitas vezes eles estão aí pelas ruas e caminhando, essas pessoas, né? E também se conscientizar se tu tens em casa um avô, um pai nesse grupo de risco, que você tem que fazer todas as medidas de higienização quando tu chega lá. Mas olha o problema financeiro que isso está causando, né? As pessoas sem dinheiro, o governo daqui a pouco fica sem dinheiro, até nós restabelecer essa economia, um monte de gente vai ficar empregado, né, sei lá o que eles vão fazer da vida. E tu falou de uma situação interessante hoje no Twitter, da questão que nós falou agora também, né, que vão ter que debater e aprovar as medidas econômicas lá, de valores a serem gastos e tudo, mas as medidas a serem cortadas da casa não estão entrando em pauta, né? Hoje eu divulguei aqui também, faço essas medidas de economia, hoje eu divulguei as minhas, eu abro mão de muita coisa, já passando de 1.300.000 nesse meu primeiro mandato, e 1.300.000, e eu também vejo dessa forma, eu acho que nós precisamos também fazer a nossa parte. Isso, tem que individualmente mostrar o que está ao seu alcance de fazer, você dá o exemplo. Tá muito bom, tá de parabéns aí, Gessé. Eu acho que é isso mesmo. O Congresso, vamos entender que lá temos 100 deputados que são, eu diria que na nossa linha de pensamento, no melhor caso nós temos 100 deputados que estão na nossa linha de pensamento, e olha que já estou esticando o número aqui. Então, você tem aí 413 deputados que não estão na nossa linha de pensamento. E esses 413 deputados dependem do sistema, gostam de fazer benesses, gostam de fazer... Oi?
Não, só estou vendo aqui uma pergunta para ser feita aqui. Continue. Sim. Então, a dinâmica do Congresso não é de austeridade, nunca foi. O Congresso nos mundos, raramente os momentos em que os congressos, os parlamentos, eles são austeros. Geralmente é um poder executivo que vem com um plano de austeridade e o Congresso que aprova. Agora, o Congresso liderar a austeridade, isso é raro. Talvez alguns sistemas parlamentaristas aí talvez tenha tido essa dinâmica, porque eles também não podem, eles não controlam o orçamento, quem controla o orçamento é o Estado, então eles não podem gastar mais do que arrecadam, são mais estáveis, né, por contexto. Mas, no nosso caso, nosso Congresso é um grande problema, porque ele está sempre aprovando essas benesses de uma maneira permanente. Você veja que agora, eu até fui talvez o único deputado que fui contra eles estavam querendo, acho que um grupo de deputados estava querendo fazer o Bolsa Família parte da Constituição. Então, eu não tenho nada contra o Bolsa Família. Se é uma coisa administrada pela cidade, você monitorar e resolver o problema localmente, você tem um começo e meio e fim do projeto, certo? Você vai começar, tem um meio e tem um final, tem um índice de sucesso, tem menos pessoas que precisam do Bolsa Família. Eu não vejo problema nenhum administrado localmente. Agora, o que eles querem fazer? Querem botar o Bolsa Família na Constituição e transformar um negócio permanente, para sempre. Vai sempre ter aqui um grupo que vamos considerar que vai precisar de... o que vocês estão fazendo? Nem a CLT está na Constituição. A CLT é um conjunto de leis, está na lei orgânica, não precisa... Lei ordinária, desculpa. Está na lei ordinária. Então, para que vocês vão constitucionalizar? Eles querem institucionalizar os pobres, né? Eles querem institucionalizar os pobres. Tem que sempre existir. Institucionalizar essas coisas. Então, eu não tenho medo desse tipo de enfrentamento. Eu não tenho medo. Tá? Muito bom. Então, eu faço isso abertamente. Eu sei que pessoas entendem tudo errado. As pessoas, mas o cara é contra o Bolsa Família, o cara é contra os pobres. Olha, podem achar o que vocês quiserem. Eu vou defender. Quem me entende, entende. E eu acho que quem me entende, acho que eu tenho uma boa postura com relação a essas coisas que nos comprometem, além dos governos. A gente tem que olhar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aí, como é que fica? Muda governo, saiu todo o pessoal que a gente está vendo agora, entrou outro pessoal. Como é que são as regras? E a gente não está trabalhando nessa visão. Mas, enfim. Eu acho que a gente... eu também concordo muito com isso aí, deputado, que é tu deixar o Estado flexível, né? Para os governos que vêm. A gente não sabe qual é a linha, né? Apesar de a gente ter uma linha, a gente sempre lutar por essa linha, mas daqui a pouco vem outro de outra linha, e isso é democracia, faz parte, e precisa ter uma flexibilidade do próprio governo poder administrar. Porque se ele entrar, já está tudo montado, não consegue mexer, está tudo engessado, não consegue movimentar e administrar como tu pensa, porque tu foi eleito para fazer aquilo que tu pensou e tu não vai conseguir, e aí, como é que né? Então a gente está engessando o Estado com uma coisa que pode ser um dia até voltar a ser desnecessário, quem sabe, né? O Bolsa Família ser desnecessário, isso que é importante. Despesas obrigatórias são 80% a 90% do orçamento, então qualquer governo tem uma discricionalidade muito pequena, porque muito tudo pequeno. Já virou obrigatório e permanente. Então o cara não precisa fazer nada. O que o governo é? É só entrar e ficar, deixar rolar. Entrar e administrou lá, não fez muita coisa, não fez diferença nenhuma. Mas, enfim, exatamente. Temos vários engessamentos. E depois também engessamos também os estados e municípios. Tá? A União trava os estados e municípios. Você pode ter bons governadores, maus governadores, não faz diferença nenhuma. Porque a Constituição já limita o que eles podem fazer. E eles estão ali... Então, de um ponto é bom, você limita os maus governadores, mas se tiver um bom governador, ele não vai poder fazer nada. Enfim, temos aí um estado... muito engessado. Eu fui aqui bastante criticado semana passada, porque eu fui um dos únicos que votei contra um projeto de lei aprovado aqui, que impedia o governador de poder demitir ACTs, professores ACTs, pela desculpa de não ter dinheiro nesses próximos meses. Eu votei contra porque, se tu tens uma empresa, tu não pode demitir o teu funcionário porque tu não tem dinheiro para pagar, onde é que tu vai parar? Por que o Estado tem que ser diferente? Eu acho que tem que ter essa flexibilidade. E eles não entendem.
Aí eu sou contra o ACT, eu sou contra o professor, mas não, a previsão era só tu dar flexibilidade, não tinha previsão de demissão, nada. Mas aí tu vai explicar isso para as pessoas. Ao invés de falar assim, tá aqui o Gessé, um bom administrador, um bom potencial administrador que entende como é que funciona a administração em geral, não, eles reduzem você como um malvado inimigo dos pobres, inimigo dos professores. Então, mas olha, exatamente. Você vai sobreviver a isso, viu, Gessé? Você não se preocupa, você vai sobreviver a isso. Se Deus olha quiser. Essa dinâmica covarde que você vê dos governadores, porque eles propõem algo que é impossível. Eles estão propondo uma quarentena. Tá bom, vou propor uma quarentena, vou fechar meu estado aqui. Vou fechar, não vai ter nada operando. Quem estiver na rua vai ser multado, vai preso. Vou fazer... Só que o que acontece? Eles vão precisar de recursos para as próprias contas deles. E aí, como é que eles vão pagar essa conta? Aí vai chorando para outro governo. Vai chorando para o governo federal. Então, peraí, se você não pode fazer uma medida... Como é que você embarca todo o seu governo, toda a população do seu estado, numa medida que você não consegue sustentar sozinho? E a mania... E é muito fácil, né? A mania é essa de você eleger um cara que não tem responsabilidade nenhuma, que vive indo lá com o chapéu na mão pedindo dinheiro para o governo federal, e aí quando tem alguma coisa que é do interesse dele, não é autonomia, eu sou autônomo. Não, peraí, então se você é autônomo em tudo. Né? Você cobra, você gasta e você se equilibra sozinho, sem dependência do governo federal. Não é essa a dinâmica da maioria dos governadores no Brasil. Perfeito. Eu escrevi fiz uma postagem exatamente sobre isso hoje, que os governos estão tomando medidas que eles não podem sustentar e agora estão jogando a conta lá para o governador, para o presidente. Aqui aconteceu isso. Eu não vou flexibilizar enquanto o Bolsonaro não mandar isso, mandar aquilo. Então ele está jogando a conta e a culpa para o Bolsonaro. Olha só que absurdo. Não, está tomando medidas que ele mesmo não pode sustentar aqui. Eu quero ver depois que as empresas... irresponsáveis. Irresponsabilidade. Aí eu quero ver as empresas começarem a quebrar e não vai ter como subsidiar. Não vai ter como subsidiar e não vai mesmo. Aqui o orçamento do Estado é quase elas por elas. Quase bateu a arrecadação líquida com os gastos aqui. Não tem dinheiro sobrando. Eu quero só ver o que ele vai fazer. Daí ele fica lá chorando pro Bolsonaro, mas não faz as medidas que o Bolsonaro está mandando fazer. Esse é o problema. Ele nem pensa. Tenho um tweet aqui bem legal. Muito curto. Não, eu acho que essa... Pode falar. Eu acho que o que frustra um pouquinho de todo esse debate é que, em função da gente ter um país próprio e único, nosso, nós temos que ter pensadores que também botam isso de primeira mão, colocam essa variável como sendo uma variável fundamental. O país é próprio, nosso, e ele é único, e ele é totalmente diversificado. Então eu vou estabelecer uma estratégia baseado nessa realidade. E não vou pegar aqui uma ideologia utópica de uma organização distante, não democrática, que até dizem que foram nomeados da China lá, o presidente da agência do OME, um fantoche da China, etc. Não posso confirmar, mas o que eu sei é que ele não está no contexto brasileiro. E que os nossos pensadores, as nossas mentes pensantes, precisam colocar o Brasil antes no contexto de análise, para fazer qualquer análise. E lá eles não estão fazendo isso. Acho que não está tendo debate sobre dos que seriam os qualificados de medicina para contextualizar isso que a gente acabou de falar. Agora eu sou político, né? Antes eu era empresário. O que eu entendo de saúde pública? Eu estou tendo que entender agora. Agora, o que eu sou, acho que é uma das minhas características aqui, eu tento ser racional. Aqui, para enfrentar um problema que eu estou me deparando. E nessa racionalidade eu vejo que tem muito buraco de irracionalidade dos nossos governantes. É isso que eu não consigo aceitar a irracionalidade, tá? Isso, pegar uma medida de fora, achar que é bacana, implementar e achar que aquilo é sustentável, não ter nenhum plano para fazer aquilo sustentável, isso é irresponsabilidade. Então, os governadores do Brasil que desenvolvam seus próprios planos
e se quando eles forem próprios e sustentáveis, esse vai ter apoiamento. Aí pode até ser uma quarentena mais restrita, ou algo mais liberal, ou como for, mas que venham deles essas propostas. Perfeito, perfeito. Isso aí foi a melhor colocação que a gente poderia ouvir hoje. Porque nós estamos aqui com pessoas fazendo como exemplo Itália e a China, e cada um tem o seu clima, cada um tem a sua forma de poder agir, cada um tem as suas armas, e eles estão querendo implementar coisas de outros países aqui, geralmente, e aí dá essa bagunça toda que está acontecendo, sem olhar para a nossa região, para a nossa realidade, que hoje aqui em Santa Catarina é um morto, como eu te falei, para 200 acometidos. Eu acho que a gente poderia olhar isso de forma mais regionalizada. Eu vou te passar aqui um tweet que tu fez, para te comentar, que eu achei bastante interessante, para te comentar para nós aqui. Na onda da calamidade pública, toda a cartilha do economista marxista Thomas Piketty está em pauta. Renda mínima, impostos sobre grandes fortunas, impostos sobre dividendos, mais impostos sobre herança, mais projetos assistencialistas. Socialistas sabem aproveitar esta crise. E o mais engraçado, deputado, é que tem gente que ano passado levantava a bandeira do Brasil e dizia que nossa bandeira jamais será vermelha, e está apoiando essas medidas aqui. Eu acho que falta um pouquinho de entendimento para essas pessoas, né? Você falou tudo. Olha, o rigor que você precisa ter para entender o que está acontecendo e entender como a esquerda usa esses momentos de crise para aprovar coisas que depois a gente vai passar gerações querendo se desvencilhar. E isso aí que você mencionou, os novos impostos, os novos programas assistenciais, tudo isso que eles sempre queriam, está sempre lá, como um vírus da mononucleose. Está sempre esperando você ficar fraco. Você baixou sua guarda, eles te infectam. E é exatamente isso que está acontecendo. Esses projetos já estavam lá. Projetos de imposto sobre herança, imposto sobre dividendos, o imposto compulsório na empresa para ela financiar momentos de crise. Pô, é um infinito que torna a atividade econômica totalmente inviável. Totalmente inviável. Então, um tweet que eu não fiz ainda, eu não fiz esse tweet, eu escrevi, às vezes eu escrevo a coisa, eu penso, eu escrevo e deixo ele morno lá, deixo ele matutando. Mas hoje eu ia fazer esse tweet, que é o seguinte, que é na linha desse aí. É que eu posso até ler ele, talvez seja mais interessante eu ler ele, quer ver? Opa, olha só que glória para nós. eu acho que eu lendo ele, você vai ver que vou ver uma reação imediata agora aqui. Vamos ver, não sei. Vamos ver se eu consigo capturar ele aqui. Fique à vontade. Aqui, ó. Vamos lá, vou precisar do óculos que eu já passei dos 40. Tô chegando lá. Olha lá. No Twitter. Não está aqui, está no outro lugar que eu guardei. Não, mas basicamente é aludindo a essa questão do socialismo, como é que ele vem gradualmente, como ele aproveita as crises, e como a gente, não estando preparado, a gente acaba sendo atropelado. Mas eu falava assim que o momento atual, o Estado, neste exato momento, ele controla todos os meios de produção. Ele controla todo o capital. Ele controla toda atividade humana que pode ser desenvolvida no Brasil. Há regulamentação para tudo. É assim que o Estado controla tudo isso que eu falei, através de regulamentação e tributo. Ele não precisa ser dono de tudo. Ele não precisa ser mais dono de tudo. É isso que o chinês aprendeu. Foi exatamente o que o chinês aprendeu depois de Mao Tse Tung. Depois de Mao Tse Tung, quando Mao Tse Tung morreu, eles liberalizaram, em 1976, que ele morreu, em 1978, eles começaram a liberalizar. Só como o Brasil. Liberalizou, talvez até mais que o Brasil em alguns aspectos. Mas eles começaram a liberalizar porque eles sabem
que eles já têm controle total. Eles vêm de um contexto de controle total. Através de regulamentação e tributo, eles controlam tudo. Então, eu falava no tweet assim, que o Estado brasileiro controla tudo e que os socialistas, mas ainda há alguns limites, né, nesse controle. Ainda tem alguns limites nesse controle de capital, de meios de produção e de atividade humana. E os socialistas não estão comemorando, ainda trabalham para o Estado ter muito mais amplitude de poder intervir em meios de produção, em capital, em nossa atividade. E é exatamente isso que, através de tributação e através de regulamentação. Então, todos esses novos tributos e programas assistenciais, isso tudo está para vir exatamente para isso, para que rompa com esses limites. Eles vão poder tributar absolutamente tudo, qualquer acúmulo de capital, uma herança, por exemplo, que você receba dos seus pais, uma poupança sua, cada vez mais eles vão controlar isso também. E aí de fato, você tem um Estado totalitário, mesmo sem ter que ser dono de tudo. E é exatamente isso que está em pauta agora. É o que o Piketty, de certa maneira, é um marxista 2.0, é um economista francês, aliás, muito bom, é um cara, do ponto de vista racional e de estudo, ele realmente é um estudo bem franco. No entanto, ele é marxista de premissa. Ele acredita na justiça social, todas essas premissas de igualdade social, de uma série de coisas de desigualdade de renda, que ele tem que equalizar a renda, uma série de coisas, de premissas marxistas que a gente sabe que não dá certo. Mas a argumentação dele tem um embasamento de um estudo bem complexo. E que domou, ou seja, acabou catequizando aí a nova esquerda, né? A esquerda 2.0 é meio que catequizada por ele. Então, enfim, então é mais essa linha aí. Muito bom, deputado. Com relação ali a estar sendo tudo colocado agora, porque as pessoas estão sensíveis com essa causa, né? Parece que tudo que é nessa linha tem que ser aceito. Se tu não aceitar, tu está sendo contra os pobres, está sendo contra aqueles jargões, os clichês de sempre, né? Eles estão aproveitando para passar tudo. Tem uma proposta aqui na Assembleia Legislativa do ano passado, do governador, que era um empréstimo para pagar empréstimo. E estava rolando lá já, isso faz tempo. Agora foi aprovado muito rápido, eles botaram como urgente, como medida urgente. Agora falando com relação à crise, porque eles precisavam fazer tipo um refinanciamento para diminuir as parcelas, mas só que esse refinanciamento aumenta a dívida quase em 3 vezes, porque tu joga isso aí para mais 2 governos à frente. Então, algo que não seria aprovado e estava sendo jogado para frente desde o ano passado, agora chegaram aqui, conseguiram botar essa medida, sensibilizando as pessoas, porque vai precisar desse valor inicial, porque a parcela diminui um pouco e é mais um dinheiro, mas só que a dívida fica para 2 governos e aumentando em 3 vezes essa dívida, e foi aprovado com maior facilidade, porque eles colocaram na frente essa sensibilidade que nós estamos vivendo, essa crise, né? E eu votei contra, claro, e fui voto vencido. Geralmente sou voto vencido, aqui é difícil, mas eu sigo sempre essa linha. A nossa missão é muito mais nobre do que todos imaginam. É você, de fato, estar sozinho, segurando a bandeira, mas com muita consciência você assume uma posição. Isso vale ouro, tá? Então você não se intimide, não, tá? Não se intimide. Muito bom. Eu vou ler mais um tweet seu aqui que também chamou bastante atenção para te fazer um comentário para nós aqui. A crise de caixa de milhares de empresas é inevitável seguindo o curso de fechamento total ou parcial. Há questionamentos do real custo dessa estratégia. Enquanto isso, temos de pensar no retorno dos 1,5 trilhão de créditos tributários de empresas retidos pela Receita. Muito bom esse. Olha, foi um grupo de ativistas que me alertou a isso. Eu não sabia dos volumes. Eu tive uma pequena empresa no Brasil durante um tempo e, de fato, eu fui cobrado duplamente. ICMS me foi cobrado duas vezes no mesmo mês e eu nunca consegui restituir esse valor. Então, valores a serem restituídos, ou seja, as empresas pagaram de fato a mais para os diferentes governos e até a União. No caso aqui, a União.
E esse valor, de diferentes maneiras, soma um valor absurdo, né? Temos aí quase 1 trilhão a ser restituído a essas empresas. Então, você imagina, boa parte dessas empresas não estão mais nem operando, e aquelas que agora estão ali na beira de uma falência, não seria um bom momento de restituir ao menos o que é devido a essas empresas, ou menos, se as empresas que não estão mais operando, que faça-se um fundo de restituição, ou ao menos um fundo de auxílio a essas pequenas e médias empresas, para que deste valor que é de fato necessário, tem que voltar, eventualmente, se houvesse de fato justiça no Brasil, estaria voltando, ou já teria voltado, mas se por caso for tardio, que volte de uma maneira para ajudar exatamente essas que têm que ser restituído esse capital nesse momento de calamidade pública. Acho que essa aqui é a sugestão aqui. Eu não cheguei a falar isso, mas essa aqui fica a sugestão. Então, é um absurdo você ter o governo aí com 1,5 trilhão de dinheiro pago além do que deveria e não ter restituído, agora está em calamidade pública e temos projetos de mais impostos. Aí não tem cabimento. E o governo e o Congresso não quer cortar custo nenhum da máquina pública. Não existe isso. Não existe isso. Isso qualquer contador, qualquer administrador, qualquer civil, qualquer pessoa não pública estaria olhando e falando, puxa vida, se eu soubesse disso, como é que eu votei em tal fulano, tal cicrano no passado, como é que eu não fiz, como é que eu não... por que eu não fui ativista antes, né? Porque, no fundo, isso são problemas de falta de ativismo. Falta de pessoas cobrando com transparência e dizendo exatamente, poxa, olha, tem dinheiro parado aqui, é dinheiro nosso, tem que voltar para a sociedade, tem que diminuir esses custos aqui porque não sou de acordo. Enfim, então esse tweet está indo meio que para aludir que temos aí muito dinheiro a ser restituído e que vamos cortar na carne antes de falar ou restituir o dinheiro ou cortar na carne. Agora, falar em novos impostos, pelo amor de Deus, não é o momento. Perfeita colocação. Nós já estamos entre um dos países mais tributaristas do mundo. Na nossa liberdade econômica já só fica acima ali de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, né? Nós já não temos tanta liberdade. Já somos os países mais tributaristas. E se a gente não fizer essas medidas aqui, né, cortar na carne, enfim, a gente vai para o fundo do poço de vez. E nós votamos do Bolsonaro exatamente para ser o contrário, né, deputado? Fazer mais uma pergunta aqui. As mortes, inclusive até o Carlos Bolsonaro divulgou alguma coisa ali, um vídeo, né, de uma pessoa dizendo que morreu de Covid, mas a família dizendo que não era. E isso eu já vi isso mais em algumas situações, em São Paulo, umas 2 ou 3 assim. Até aqui em Santa Catarina, os familiares estão divulgando Covid. Até onde isso tu acha que é um ativismo político de fato para prejudicar um governo, prejudicar a economia, para depois futuramente colocar a culpa no presidente? Tu acha que isso é uma teoria da conspiração ou realmente isso pode estar acontecendo? Não, olha, sobretudo nós que somos da ala governista, nós temos que tomar um cuidado redobrado aí com relação ao que a gente informa, o que a gente fala. E eu busquei entender eu também recebi alguns relatos que aqui em São Paulo estavam manipulando os números e alguns desses que denunciaram eram denúncias verídicas, não eram denúncias falsas. Não posso especificar quais que eram verídicos, quais que eram falsos, não vi nenhuma falsa. O que eu verifiquei eram verídicos, também não verifiquei todos, tá? Não sou assim um ombudsman aqui de tudo que está sendo reportado. E também pode ser uma minoria que pode ter sido reportado como sendo errada. Então, eu não posso aqui falar que, olha, está acontecendo isso como doutrina e tal. Uhum. Mas que acontece, acontece. Não tenha dúvida que esses relatos estão, ao menos o que eu os conferi, eu não tenho por que duvidar que sejam... Mas tu acha que tem alguma explicação para isso estar acontecendo? Tu acha que foi um erro ou um erro médio? Os incentivos políticos já existem, né? Você tem o governador e o prefeito contrários ao governo federal. Então, o incentivo político de manipular esses dados
E houve notícias aqui em São Paulo que iria ser uma diretriz até, não sei também, acho que a notícia é válida também, não é uma notícia falsa de um veículo desconhecido, não, foi 2 veículos conhecidos reportaram a mesma coisa, imagino que seja um crivo de legitimidade aí, que de fato, se por acaso não está, facilitariam para que qualquer morte seja, ou algumas mortes sejam consideradas do coronavírus. Então, fica aqui a dúvida, se de fato está sendo implementado essa diretriz, se é uma diretriz de fato, e se de fato isso está acontecendo, que a população está reportando sendo verídico. Eu não quero botar a população aqui como em dúvida, porque todos os vídeos aqui da população, eu tenho pessoas que me falaram que é verídico. Onde eu coloco sempre em dúvida é a própria mídia e o que os governos estão fazendo, isso com certeza. Então, é possível? É possível. Eu não posso confirmar ainda, tá? Se isso se for confirmado, aí esses 2 merecem impeachment, tá? Se for confirmado que isso está sendo acontecendo, manipular dados para ainda mais se fosse segurança também, já vi isso também na questão de segurança há um tempo, não existe governo, tá? No governos passados, já vi manipulação de dados de segurança, mostrando que o São Paulo estava mais seguro, porque eles não estavam reportando uma série de crimes aí, que deveriam estar reportando como latrocínio, etc., estavam reportando como outra coisa. Então, já ouvi isso também, da própria Polícia Militar. Então, isso é possível. Agora, é confirmado? Não sei, não posso te afirmar agora. Eu sempre também digo que nós estamos aqui, né? Você falou, isso é importante, que tu não é nem um especialista, assim como eu não sou também, mas nós precisamos acreditar em alguma coisa. Até eles que estão tomando essa atitude de nem um pouco de flexibilidade, de rigor, também estão apostando em alguma coisa, porque não é uma receita de bolo. Nós todos não sabemos qual será o resultado disso. Lá na frente é que nós vamos olhar para trás, a gente fez certo. Não, a gente fez errado. Não, a gente devia ter feito assim. Então vai levar um tempo, né? Então nós somos humildes, eu também sou muito humilde para dizer que eu não sei se a minha opinião é a certa. Realmente eu não sei. Agora, entre as que tem aí, para mim é sim a melhor, porque a gente tenta resolver os 2 problemas ao mesmo tempo, é a flexibilidade, né? E muitos usam muito a relação saúde e economia. Sem saúde tem economia, sem economia não tem saúde. E até onde vai, né? Porque a gente sabe assim, não, tá certo, se pessoas doentes não trabalham, tá, mas a vida tem um custo. Para te viver tem um custo. Até onde vai isso? Até onde tu acha que pode chegar? Até onde tu acha que a tua opinião também, né? Como a gente falou, não é o especialista, mas o que tu estás vivendo e aprendendo agora, tendo que aprender com isso também. Até onde tu acha que a gente deve realmente achar que acima dessa pandemia é a saúde e acima da economia é a saúde, nós temos que preservar e restringir mesmo. E só para finalizar, dar essa contextualização de saúde e economia. Eu acho que esse debate não existe. Esse debate simplesmente não existe. Porque estamos debatendo 2 coisas que não são mutuamente excludentes. É a mesma coisa que fala assim, você prefere passar fome ou você prefere viver? Tá certo? Eu prefiro não passar fome, eu prefiro viver. Então, é a mesma coisa que, eles não são excludentes, eles estão colocados em situação de excludência por diálogo político. E essas alternativas que são mais racionais, que têm envolvimento, por isso que eu apontei o Cuomo lá de Nova York. Vejam o vídeo dele, botei no meu YouTube. Por que eu apontei ele? Primeiro que ele não é conservador, ele é da esquerda americana, né? Ele é favorável ao aborto com 9 meses, ele passou isso no estado dele. Assim, por esse aspecto, um cara assim, politicamente, completamente contrário ao que eu acredito, né? Numa ideologia completamente diferente da minha. Com problema.
regional em Nova York está tomando posse do seu estado, da realidade do seu estado, está entendendo muito bem o que a OMS está falando, de fechar tudo, e ele está falando, em alguns pontos eu vou fechar, baseado nos números, eu vou ter que fechar alguns pontos, vou ser mais restritivo em alguns pontos, em outros pontos eu vou ser mais liberal, vou soltar, vou liberar áreas de pouca concentração. Está sendo pragmático da cartilha utópica, ideológica que está sendo dito da OMS. E está aqui olha que interessante, se vocês assistirem o vídeo dele, ele fala em fazer isolamento seletivo. O governador de Nova York fala, o plano dele é fazer isolamento seletivo, com regionalização das restrições. Ele fala isso nitidamente. Como é que os políticos falam? Em Nova York houve lockdown. Pode até ser, em partes de Nova York, pode ter tido o fechamento de quarentena mesmo. Agora, em outras partes do estado, não. Então, temos que entender que a semântica já nos joga num diálogo político que é tão reduzido e que leva a esse tipo de confronto absurdo. O que você prefere, a saúde ou você prefere a economia? Mas eles não são excludentes. Eles não são excludentes. Vamos trabalhar um plano que dê para cooptar ou para convergir os dois pontos. E eu acho, no meu raciocínio, é o que já estou vendo em outros países, como os Estados Unidos, é uma diversidade muito grande de como eles pegam essa necessidade de restringir a circulação e o contato humano e como que eles implementam isso de uma maneira regional. Califórnia é diferente de Nova York, que é diferente da Flórida, que é diferente do Oklahoma, que é diferente... E aqui a gente está aplicando uma medida de uma maneira homogênea, os governadores formando um bloco absurdo, utópico, e pedir dinheiro. Aí realmente... e você vê o como foi muito responsável nessa tomada de decisão dele. Porque ele fala, olha, eu não preciso de dinheiro para nada, vamos fazer isso, vamos fazer um teste para prevenir, fazer prevenção. Então o foco dele é em fazer teste, então, ou seja, preventivo, que é o modelo isolamento seletivo, isolamento vertical. Ele está nessa linha. E os testes são a prioridade. Mas depois ele fala, olha, se isso dá certo, ok. Se não dá certo, eu vou restringir mais em algum ponto. Então, ele está sendo super para... Ele não é totalmente autônomo. E ele fala, olha, talvez nesse ponto aqui nós precisamos concordar com o governo federal, que o governo federal melhor ou o governo federal fazer para todos os estados. Mas era só um ponto do plano dele. Então, ele foi muito específico. Enfim, eu adoraria que os governadores do Brasil adotassem uma linha de raciocínio similar aí ao governador de Nova York, lembrando a ressalva, apoio o governador ideológico, mas estou dando aqui validade a ele da maneira pragmática que ele está enfrentando esse problema, e ali ele é um foco. Acho muito importante, ainda bem, não fiquei surpreso porque eu já imaginava que a tua resposta seria essa, realmente, porque nos debates, inclusive com os deputados que eu tenho feito aqui, porque eu tenho uma proposta de revogação do decreto do governador aqui, eu estou militando em favor para a gente buscar a flexibilidade, porque ele propôs a flexibilidade e está voltando atrás agora, então fazer essa revogação. E eles falam isso. Tu prefere morrer ou prefere ter emprego? Pô, mas isso é relativo. Não quer dizer que a pessoa vai fazer uma escolha e isso vai acontecer. Não é? Tu pode ser que tu vai trabalhar e tu não vai pegar e não vai morrer. É isso que a gente quer. Vamos voltar a trabalhar, vamos flexibilizar, vamos ter os cuidados e estar consciente do que pode acontecer. Né? Não chutar o balde. Agora, falar que a gente tem que escolher ou a vida, ou a economia, isso é uma covardia com as pessoas que estão passando necessidade e vão passar necessidade nos próximos meses. Não cabe aos governos executivos falarem dessa maneira. Caberia talvez aos deputados falarem dessa maneira. Mas não o poder executivo de nenhum governo, nenhuma prefeitura, nenhum governo de estado poderia
assumir essa postura utópica e ideológica. Eles estão na função de executar, e a execução é pragmática, ela não é ideológica, ela não cabe você fazer esse tipo de levantar o debate público através de poderes executivos de governos e prefeituras. Não cabe. Eles ali têm que resolver o problema. E sempre a ideologia onde ela falha é exatamente aí, é na aplicação e na execução. E está vindo desses executivos ideologia, então tem alguma coisa errada aí nesses governadores, na minha opinião. Então tá, Trício. Bom, muito obrigado por essa palhinha, muito importante para nós. Eu fiz uma divulgação. Continua aí, continua o trabalho. Obrigado pela sua participação na live. Pessoal da Coalizão que está acompanhando, a gente tem um grupo aqui que é o Coalizão Conservadora, todos nós aqui te acompanhamos o seu trabalho, gostamos bastante do seu trabalho, nós somos teus fãs, e continue também aí com esse grande trabalho que você está fazendo na Assembleia, na Câmara Federal. Muito obrigado, igualmente aí, Jessé, bom, e conta comigo, tá? O que você precisar, e espero também estar visitando vocês em breve aí. Então, já fiz esse convite pessoalmente com o senhor. É verdade. E vamos esperar que até o final do ano você possa vir aqui agraciar nós com algumas palavras. Se Deus quiser. Então tá certo. Muito obrigado. Boa noite. Hein? Muito boa noite aí a todos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu.